Olá amigos da TV Cidade, estamos com mais um programa e também todos os nossos programas estão no YouTube, quem quiser acompanhar, são mais de 10 mil programas hoje já no nosso canal. Hoje temos aqui um convidado que vai falar sobre estética, um rapaz que se especializou numa técnica que tem feito sucesso e vai contar para nós aqui como é que funciona isso. Câmara 1, Jonathan Lima. Olá, tudo certo? Glacir, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Então, Jonathan, você é farroupilense? Isso aí. Nascido e criado? Nascido há 34 anos aqui. Um guri ainda. Exatamente. E, inicialmente, essa profissão é uma profissão nova para ti? Exatamente, é uma profissão nova que vem crescendo, né? Uhum. Um exemplo, nova que a gente fala, já tem profissionais que trabalham já há mais ou menos uns 10 anos já no Brasil, né? Uhum. Mas eu especificamente estou já há 5 anos atuando somente com essa técnica, que é a técnica de micropigmentação capilar, aqui na cidade, né? Então hoje já tem um tempo, mas podemos se dizer que já estou há 5 anos aqui na região, na cidade, atuando somente com isso. Em Farroupilha, tu é o único aqui que trabalha com isso? Farroupilha, sou basicamente o único. Eu já dei alguns cursos, como eu também formo profissionais, para alguns profissionais aqui, né, da própria cidade, mas hoje, oficialmente atuando com ênfase nisso, eu sou o único mesmo. E consiste em que essa técnica aí que você tem aplicado? Então, a técnica consiste hoje em a gente simular, né, um folículo capilar em nascimento. Trazendo o quê? Trazendo esse aspecto, digamos que eu tô aqui de um cabelo raspado. De um homem que vai lá e raspa o cabelo totalmente na máquina zero. Consiste hoje em um procedimento estético muito voltado para uma solução. Hoje a gente fala de quais que são as soluções, né? A gente tem, eu sempre digo, a gente tem transplante capilar, a gente tem a micropigmentação e uso de prótese. Então hoje são procedimentos que o pessoal busca assim, bom, tô cansado, preciso me olhar no espelho e me ver melhor. Ela vai pensar primeiro no transplante, eu sempre digo isso, primeiro no transplante. Mas muitas vezes o transplante, a pessoa financeiramente não está no momento, outra opção é às vezes não ter área doadora para fazer. Então tem gente que quer fazer, vai lá no médico e ele diz, olha, infelizmente não vamos fazer porque não tem uma área doadora suficiente. Então hoje essa técnica de micropigmentação entra muito por conta disso, por pessoas procurarem o transplante não ter essa condição e vem fazer essa técnica, que não consiste em ser uma tatuagem, né? Então é muito importante frisar isso, que não é tatuar. A gente simula realmente um cabelo com uma tonalidade suave, trazendo realmente um realismo, da pessoa andar na rua, tirar o boné e as pessoas não perceber, confundir se é cabelo, se é micro, ou confundir que é cabelo e perguntar, você fez transplante, por que você raspa o cabelo? Então consiste isso, né? Um procedimento hoje voltado à estética diretamente, né, para a pessoa se sentir bem, aquele homem não tira o boné, ou a mulher, que tem mulher muito que faz, né, que tem falhas, voltado para realmente trazer uma solução, né, não é uma tentativa, é uma solução que não é tatuagem, como eu falei, é uma técnica específica para criar um folículo capilar em nascimento, tirando aquele aspecto de calvície e trazendo um aspecto mais confortável para a pessoa, né. Eu vi num amigo meu, né, e eu achei que ele tinha feito o transplante. Porque era, acho que uns 10, 12 dias depois que ele fez, né? E daí ele disse, não, isso aqui não é. Daí que a gente começou a falar e indicou você para estar conosco aqui, né? E essa manutenção, como é que funciona? Em quantas vezes precisa ir no estúdio para realizar o primeiro pacote? Perfeito. Então, hoje eu trabalho, né? A gente precisa fazer algumas sessões. Então, a gente, primeiro, senta para conversar com esse cliente, explicar todo o procedimento e geralmente eu trabalho com pacotes, então o pacote varia de 3 a 5 sessões, dependendo do tamanho da área a ser feita. Cada sessão varia de 15 em 15 dias, então organizamos, vamos fazer 5 sessões num caso específico. A gente vai fazer, o cliente vem, faz de 15 em 15 dias o processo, respeitando esse intervalo de cicatrização do pigmento na pele. E após isso, exemplo, vai ficar aí de 3 a 5 anos com tempo de durabilidade e no futuro ela vai clarear. O intuito é clarear. Tem muita gente que confunde e acaba infelizmente enxergando procedimentos que fica muito verde
com tons de tatuagem muito marcado, e isso não está acontecendo mais, ainda acontece por técnicas mal feitas no passado. Então hoje tudo tem solução, se a pessoa não gostar dá para remover, claro, mas fica tão incrível respeitando esse processo que a pessoa, às vezes nem deu 3 anos, ela quer um pouquinho mais escuro, ela já volta lá e dá uma retocada, porque ela quer ficar naquele tom, porque é natural que ela vai degradar, né? Fica no contato com o sol, dia a dia, então, como ela fica superficialmente na pele, o intuito dela é em se enfraquecendo a cor, e a gente vai lá e dá uma retocada, traz cor de volta e segue vida normal. Então hoje é um pacote de 3 a 5 sessões, cada sessão de 15 em 15 dias, o tempo de durabilidade de 3 a 5 anos e depois somente uma sessão de retoque. A tinta não é a mesma da tatuagem. Não, a tinta não é a mesma de tatuagem. Hoje a gente usa um pigmento específico para o couro cabeludo. É um pigmento muito direcionado, tanto na tonalidade, né, justamente porque o cabelo em efeito raspado, eles são tons de cinza. Então, o meu cabelo é escuro, é preto. Tudo bem, se ele crescer, o fio vai ter essa cor. Mas quando a gente passa a máquina zero, ele fica nesse tom de cinza. Então os pigmentos eles cicatrizam para tons de cinza. E claro, se a gente for criar um efeito de densidade, que às vezes é um efeito onde a gente vai misturar com o cabelo, tanto do homem quanto da mulher, para tirar aquela falha ou às vezes um procedimento pós-transplante. Fez um transplante e precisa dar um complemento. O cabelo está comprido, mas enxerga o couro cabeludo. A gente pode usar um pigmento um pouco mais escuro para trazer aquele efeito de preenchimento. Mas o foco grande hoje é usar os pigmentos em tons de cinza para parecer realmente o cabelo raspado, para ficar bem natural, né? Você falou que dá para retirar isso? Dá para retirar também. Mas como é que retira isso? Dá para retirar com a remoção a laser. Né? Então hoje a mesma remoção que as pessoas fazem para remover tatuagens, ou as micros de sobrancelha, essas técnicas, dá para remover a micropigmentação capilar. Vai para um laser, né? Hoje tem profissionais muito qualificados, que a pessoa vai para o laser e sim, não gostei, fiz e... não sei se eu gostei ou não gostei. Tranquilo, vai lá, faz 1, 2 sessões de laser e remove. Claro que eu falei 1 ou 2, mas um procedimento bem feito, sendo superficial, é mais fácil remover no laser. Se é um procedimento, por exemplo, uma tatuagem mais, numa camada mais profunda de pele, demora mais. Mas já tive clientes que vieram com um problema para mim, ou seja, vieram para mim corrigir, que eles tinham uma micropigmentação feita de forma errada, então eles estavam com um tom assim esverdeado muito forte, parecendo tatuagem, porque atingiu uma camada profunda e o ponto expandiu. A gente encaminha para uma remoção a laser, ele vai lá, remove tudo e após volta para a gente fazer a técnica correta. Então dá para remover tranquilo. As mulheres no começo aí faziam muito da sobrancelha e esverdeavam, né? Isso, esse mesmo exemplo. Fica feio, né? Que falavam, né, da sobrancelha definitiva, né, que acabava que a tinta às vezes muito escura, o pigmento muito escuro, às vezes a técnica mesmo, né, um pouco de peso na mão, aquele fio expandia, e aí ele ficava naquele tom mais esverdeado. Então hoje existe muito essa correção, que faz o laser e o profissional faz a técnica nova, com uma técnica moderna, um pigmento mais atualizado, para ficar realmente parecendo o fio da sobrancelha ou no capilar o cabelo, né? Mas tu trabalha só o cabelo? Eu trabalho só com cabelo. Sou especialista só na parte de microcapilar mesmo. E a tua formação foi aonde, Jonathan? A minha formação, na verdade, dessa técnica foi em São Paulo. Eu, na época, eu procurei para fazer aqui, não tinha ninguém que dava curso aqui perto, nem nas cidades vizinhas e muito menos, digamos, em Porto Alegre. Então, como eu venho da parte de tratamento também, eu já tinha um conhecimento muito interessante na parte da saúde, do couro cabeludo, das alopécias, da calvície. Então, eu unifiquei as coisas, eu trouxe a micropigmentação para dentro disso, né? E eu fiz as minhas formações em São Paulo. Eu fiz os cursos de micropigmentação em São Paulo, e aí eu fiz uma especialização na micropigmentação pós-transplante, e eu fiz a formação para poder dar curso. Então, além do procedimento, hoje também eu formo outros profissionais no Brasil inteiro, né? Mas as minhas formações nessa técnica foram feitas em São Paulo. As que tu fez foi tudo presencial? Foi tudo presencial. As que eu fiz foi presencial lá mesmo. Importante, né? Porque é presencial, por mais que o online facilite, mas a presencial tem a prática ali, né? Exato. Hoje tem muito curso de forma online, né? Então eu sempre comento assim, o curso de forma online, ele é interessante às vezes para quem já atua e quer se especializar. Porque então ele já conhece a técnica. Hoje eu gosto muito do curso, não só do curso presencial, mas eu gosto e eu formato o quê? Hoje eu formato cursos específico para cada aluno. Então eu tenho pessoas que fazem tatuadores, por exemplo.
o tatuador já conhece a agulha, a máquina, né? Só que a técnica é diferente. Então eu faço um curso VIP para ele presencial, para a gente poder formatar para ele toda a parte estrutural do procedimento, então a pele, a saúde, que é diferente o couro cabeludo de outras partes do corpo, e a gente treinar junto, para mim conseguir entender, o peso da tua mão tá ideal para o procedimento. Então a gente faz isso, né? O presencial é importante pela parte prática, né? Que daí a gente consegue fazer. O que muda da cabeça para os demais? Na verdade, o que acontece? O couro cabeludo, ele é uma região muito vascularizada. Então, o que acontece? Acaba que o couro cabeludo, ele desencadeia muita oleosidade, ele desencadeia inflamações, né? Então, dermatite, aquelas espinhazinhas. Então, o couro cabeludo é algo que muda muito. Então, o que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado na hora de executar o procedimento para entender. Tem couros cabeludos que o pigmento ele acaba tendo uma aceitação melhor, tem outros que a gente coloca a agulha ali na pele e já entende que não pega tão fácil, né? Então às vezes tem o uso de algum medicamento que deixa a pele mais rígida, e a gente não pode pesar a mão para não criar aquele ponto grande e ficar marcado demais. Então a diferença maior é essa, ela tem uma vascularização maior que para a gente executar a técnica tem que ter esse cuidado. E esse de pesar a mão ou não, depende só do profissional, ele não existe uma barreira de quanto penetra a agulha? O que acontece hoje, né? Geralmente a gente fala que é para atingir a epiderme, ou seja, a derme ali, que é o que se fala, que é o ideal para uma técnica de micropigmentação, seria a agulha que a gente usa 0,5 milímetros. Só que na técnica de microcapilar, eu deixo uma agulha um pouco maior para fora, porque eu controlo a quantidade que eu quero de agulha na pele com a minha mão. Então, olhando ali, eu dou aquela beliscadinha e já entendi que pegou o que eu queria. Porque se eu botar o 0,5 e ir fazendo, igual quando a agulha bate na pele, a pele trabalha, ela vai atingir uma camada mais profunda. Então, é exatamente a parte técnica. É pontinho por pontinho tu fazer da forma precisa para ter aquele efeito de parecer cabelo. E como você mesmo falou do seu amigo, você achou que ele tinha feito um transplante, porque se ficasse verde a cabeça dele, tu ia ver que tinha algo estranho. Então esse é o nosso intuito, é pontinho por pontinho para ficar perfeito. Em média, assim, quantos pontos tu já contou isso? Já tentei chegar a contar, mas quando chegou nos 1000 a gente para, porque tu vai fazendo. Então hoje eu acredito que dependendo do nível de uma cabeça toda que a gente fala, né, que é o topo em cima e a coroa, eu acredito que a gente faça uns 15, 20 mil pontos tranquilamente por sessão. E a primeira sessão, em média, quanto tempo? Aí varia, se a gente vai fazer justamente isso, um caso de fazer o desenho frontal, o procedimento todo no topo, coroa, que é o efeito raspado que a gente chama, aí varia em torno de 1h30 a 2 horas. Claro, hoje eu falo esse tempo porque como a gente já tem prática é mais rápido, então eu consigo trabalhar de uma forma mais rápida. Porque respondendo também, contribuindo para a pergunta anterior, é o quê? É a minha mão, mas eu posso botar mais velocidade na minha máquina e trabalhar mais rapidinho. Né? Então eu controlo também com a técnica e a máquina a velocidade para acelerar ou não o procedimento. Mas eu geralmente trabalho em torno de 1h30, 2 horas, porque eu sempre sigo um padrão de trabalho, para ficar sempre... Eu procuro que eu preciso olhar e ficar assim, perfeitinho. Não posso ter nenhum pontinho um pouco maior que o outro que eu já não gosto. Então, hoje eu trabalho em torno de 1h30 cada sessão, num caso de efeito raspado. E quando é a densidade que a gente vai misturar com o cabelo, às vezes tem procedimento de 30 minutos, 1 hora no máximo. Então não é tão demorado, né? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, exatamente. Você também faz com cirurgias, por exemplo, às vezes quando tem um acidente ou uma cirurgia por doença, né? Sim. No couro cabeludo, sim. Né? No couro cabeludo, a única maneira de camuflar hoje uma cicatriz é com essa técnica. Eu fiz um procedimento muito incrível há uns 2 anos e meio atrás, que o rapaz ele desenvolveu uma cicatriz no couro cabeludo, né, que hoje chamam de líquen plano pilar, né, é o nome científico que é dado pelos médicos para isso, que não nasce mais cabelo. E ele foi atrás, ele ficou com uma cicatriz bem grande no couro cabeludo, ele não tirava o boné por nada, porque realmente era muito agressiva assim a cicatriz. E aí ele veio atrás, ele estava usando o cabelo raspado e naquela cicatriz a gente executou a técnica para aparecer cabelo. Porque não nasce. Então, tudo que você comentou, qualquer cicatriz na região do couro cabeludo não vai nascer cabelo. Não adianta nem fazer transplante. Então, a única forma de corrigir a cicatriz que incomoda é com essa minha técnica. Que é a micropigmentação. Micropigmentação capilar. E que não
Tatuagem. Não é tatuagem. Que não é tatuagem. É sempre importante frisar isso, que ela não se trata de tatuar. Ela se trata de a gente micropigmentar, simular um cabelo em nascimento de uma camada bem superficial da pele para ter realismo, né? E no total, assim, de tempo de 5 anos, tu já fez bastante, com certeza. Já fiz bastante. Eu não perdi muitos números, mas hoje eu tenho uma base, assim, de alguns clientes que eu acabei não contabilizando ainda por último, mas já estou em média de uns 400 clientes. É bastante. Nos 5 anos, 400 clientes e mais de 200 alunos já também. Mais de 200 alunos, mas de clientes hoje fazendo já passou dos 400. É bastante, né? É bastante. E o pessoal vem de longe também. Vem de tudo que é lugar, né? Eu tenho bastante cliente aqui da volta, né, da nossa região, porque como o procedimento ele precisa, não é só uma vez e vir, né? Eu tenho bastante cliente da volta, exemplo, Bento, Caxias, Flores, Porto Alegre, Vacaria, Passo Fundo, essa região, mas eu já tive clientes de fora, já tive cliente que veio do Rio de Janeiro, já tive cliente que veio de Brasília, né? Já tive clientes que vieram de longe para fazer por conta da técnica, né? Então já tive sim gente de vários lugares que vieram. Essa técnica no exterior já é usada há mais tempo? Essa técnica no exterior é usada há mais tempo, porque daí no exterior eles falam muito em tatuagem capilar. Né, eles usam muito a palavra tatuagem, porque a palavra tatuagem para eles é um pouco mais comum do que para nós, né? Para nós tem um pouco da questão de o que é tatuagem, né? É uma arte bonita, não é? É uma coisa de... Então, para eles lá é mais comum, né? Então, eles têm outra tecnologia em pigmentos, que, exemplo, a gente acaba não podendo usar no Brasil, porque esses pigmentos poderia trazer, só que não teria uma Anvisa. Então, hoje eu não uso nenhum pigmento do exterior, por mais que sejam muito bons, porque eles não têm o nosso selo de Anvisa, então eu não posso usar. Eu uso o nosso produto, que inclusive hoje eu uso uma marca muito legal, de um pigmento que acabou me abraçando muito, que está trazendo um resultado bem legal, que é uma marca nacional, uma empresa que produz uma das produtoras maiores que tem no nosso país, que fazem inclusive as tintas de tatuagem para grandes marcas, então é uma empresa fantástica. Então, já nos Estados Unidos, fora do Brasil, sim, é muito comum essa técnica, né? Mas é justamente isso, é quase a mesma ideia, só que eles acabam utilizando hoje alguns pigmentos, alguns produtos diferentes que eles têm acesso lá e nós não aqui, né? A diferença do primeiro mundo para os países ainda em... Isso, esse é um detalhe, exatamente, então a gente... E assim, nesses 400, teve alguns que se arrependeram? Olha, eu procuro tentar acompanhar quase todos, né? Tem muita gente que a gente não tem mais contato, mas eu acredito que até hoje ninguém me procurou que se arrependeu. Eu tenho clientes, inclusive, que fizeram a micropigmentação, que eu vi que depois usaram uma prótese, colocaram uma prótese, mas eu vi com prótese sem, então às vezes eles entraram na ideia que eu dei, que exemplo, você fez uma micropigmentação, mas, exemplo, eu quero um penteado. Então tu pode botar a prótese por cima, que daí se tu quiser tu tira a prótese e tu tá com a micro, né? Então eu já vi isso, mas eles continuam com a micro. E já tive sim clientes que acabaram fazendo a micro e até onde eles me falaram, que eles mesmos vieram me comentar, eles ficaram tão contentes com o resultado que eles se animaram em investir num transplante. Porque daí o cabelo, né? Cabelo é o cabelo, não adianta, né? Eu sempre digo isso, eu bato na tecla muito isso, que o que eu faço hoje é o quê? Eu tenho uma alternativa, eu tenho uma solução que ela é uma alternativa, né? Ela é uma alternativa para quem quer recuperar a autoestima, se olhar no espelho e se sentir bem, né? Principalmente homens, mas mulheres também. E acabo pensando na ideia de um transplante, mas é aquilo que eu comentei, às vezes não tem área doadora ou financeiramente não está no momento, e eu tenho uma alternativa muito legal. Então eu sempre, quando a pessoa senta lá para conversar, eu entendo, daqui a pouco o meu procedimento não é o que ela quer, eu incentivo ela a buscar dentro do que ela quer, né? Vai buscar um transplante, vai conversar com o médico, vai entender no teu caso como seria. Então o meu grande foco é esse, né? Mas é muito legal poder se conectar e ajudar as pessoas dessa forma, porque tenho muitos clientes com muito feedback interessante, pessoas que se renovaram, pessoas que mudaram de vida por se sentir melhor com a questão da autoestima. E isso é muito importante, principalmente a mulher nem se fala, né? Sem cabelo não tem como. Mas o homem hoje tem aquela questão, eu me aceitei. Às vezes não é que se aceitou, é que a pessoa se acomodou naquilo. Então quando ela vê que ela pode ter uma possibilidade que não é do investimento tão alto, e que esteticamente ela se olha no espelho e ela acaba se sentindo melhor,
por que não fazer, né? Então, hoje os homens estão muito vaidosos com isso e essa técnica é para isso, né? Uma alternativa muito interessante. A gente vê nos filmes americanos, nas séries, né? Que a maioria dos artistas não tem calvo, né? É isso aí. Então, a maioria com certeza, o que não é implante é prótese, né? É isso aí. Hoje existem opções. Então, eu sempre digo que hoje fica com o aspecto calvo o homem que quer mesmo, né? O homem que, tá tudo bem. Porque como existem alternativas hoje, cada alternativa tem os seus detalhes, né? Então, o transplante tem o detalhe dele, que é a cirurgia, o processo, o tratamento que precisa ser feito. A micropigmentação tem a questão que o homem tem que manter raspadinho, tem que cuidar, e a prótese tem os cuidados que ela tem também. Mas a pessoa tem que entender, para mim eu quero me ver assim. Então é importante ela entender o processo e ver se aquilo é viável para ela. Né? Mas a gente nota uma diferença, né? Que quem cuida disso nota uma diferença, né? Principalmente da prótese, né? A prótese ela é muito grande, ela é muito completa, né? Exatamente. A prótese capilar hoje ela traz um impacto visual muito grande, né? Porque a pessoa entra com uma calvície e sai cheia de cabelo. Então ela tem um impacto momentâneo muito grande, ela é muito interessante porque as pessoas veem a mudança estética na hora, né? E ela é bem interessante para quem realmente busca a questão do cabelo e não se vê com o cabelo raspadinho, né? Eu me vejo com penteado, mas daqui a pouco o transplante não deu certo. É uma alternativa bacana, uma alternativa bacana também. Agora o transplante, a gente vê muitos que deu muito certo e outros que não deu certo, né? Isso acontece, né? Acontece muito por aquilo que eu te comentei. Hoje é interessante, a pessoa que busca um transplante, isso é muito interessante, a pessoa procurar clínicas de renome, né? Porque o transplante cresceu muito no Brasil. Então, o que acontece? É muito importante a pessoa não ir só pelo preço. Eu sempre falo, né? É uma cirurgia, é um investimento alto. Então, não vai, mas lá é mais barato que aqui. Dá uma pensada, uma estudada, porque realmente já tive muitas pessoas que foram pelo um barato. E aí o transplante tem um detalhe, né? Depois que ela faz uma cirurgia, já acaba perdendo uma área doadora. Então, se aquilo não foi muito bem feito, talvez a segunda cirurgia não vá trazer o que ela queria. E aí, daqui a pouco, ela fica com muita falha na área doadora, não ficou perfeito como ela queria. Então, é importante ela entender. Por isso que é importante entender o processo. Vai conversar com o médico, vai conversar com o outro, entende se todos estão falando a mesma linguagem. Se um deles está falando diferente, pensa, será que por que um fala assim, tá? Então, é muito importante. Mas eu sou muito fã também do transplante, como eu comentei. Eu trabalho hoje para médicos, né, que me indicam pessoas, os pacientes deles, para a gente fazer a micro no pós, quando elas chegam no limite e ainda falta aquele complemento, assim, enxerga o fundo do couro cabeludo, a gente cria com a técnica aquela sensação de ter o cabelo nascendo e fica perfeito. E também, às vezes, a cobertura de cicatrizes, né, que aí quando tira o folículo daqui para transplantar, às vezes ficam umas falhas, e a gente faz para preencher as falhas. E tem muita indicação em casos quando não existe área doadora. Então, às vezes, não existe a possibilidade de fazer. O médico diz, olha, não vamos fazer, é pouca área doadora. E aí, muitos dos médicos acabam me indicando, tem uma técnica que te ajudaria. Então, isso é muito legal, né? É uma troca, né? Tu vai indicar os que têm possibilidade, que queiram e condições para isso, né? Exatamente. E eles te passam, é legal, uma parceria aí, né? É isso aí. Então, tu atende especificamente só em Farroupilha hoje? Atendo só em Farroupilha. Já atendi em outras cidades, né? Já fui atender em Caxias, já fui atender até em Santa Catarina, em Itapema, já fui atender em alguns lugares para tentar me conectar com outras pessoas. Mas hoje, por conta da demanda da minha agenda, fica mais complicado eu estar me deslocando. Então, eu tenho a minha sala, a minha clínica aqui na cidade, e aí as pessoas acabam vindo até aqui, né? Se organizam e vêm até aqui para fazer. Fica mais confortável, né? Para mim poder trabalhar no meu ambiente, onde eu tenho toda a minha estrutura, para atender melhor a pessoa, né? Então, hoje eu atendo especificamente aqui. Porém, os cursos eu faço aqui, mas também dou cursos fora. Já fui dar curso em várias cidades do Brasil, vários estados, inclusive fora, no Uruguai, enfim. E os congressos que eu vou palestrar, né? Eu tinha, o ano passado, acabei não indo para alguns congressos, mas já estive em mais de 8 congressos
2022 e 2023. O ano passado eu dei essa segurada, não fui, e esse ano eu estou voltando a ir para os congressos, para vários lugares do Brasil, falar desse procedimento. Palestrar e também executar a técnica para as pessoas verem, né? Assistirem em congressos no Brasil e fora do Brasil. Legal. Isso aí, quem adquire a técnica, né, tem que isso aí. Surfar. Com relação à tua experiência, assim, o que te levou a trabalhar com isso nesses 5 anos aí? Então, o que me levou é que eu acabei, enfim, eu trabalhava numa empresa e acabei, a minha esposa ela faz, né, ela trabalha com tratamento capilar, ela tem uma clínica, trabalha só com tratamento, isso vai fazer quase 10 anos já. E aí eu acompanhava ela, né, levava ela a fazer cursos, enfim, nos dias que eu tinha folga. E aí chegou um momento que eu disse, achei interessante, vou começar a ajudar ela. Ela começou a crescer e eu comecei a dar um suporte para ela. Então eu estava vinculado à parte dos tratamentos, que é a parte de terapia capilar. E aí nisso eu comecei a olhar e entender, poxa, existe uma demanda de pessoas que querem tratar o cabelo, mas já não tem mais condições, não vai mais nascer o cabelo. Não adianta tu dizer para elas que vai nascer, que não vai. E aí você vai ter que ter uma alternativa. O transplante, como é área médica, né, descarta, não tem possibilidade. Mas existem outras opções. Existe a prótese e essa micropigmentação. Aí eu fui estudar um pouco a fundo o que era. Eu vi que essa técnica não tinha ninguém que fazia, né? Principalmente aqui na cidade, mas tinha uma pessoa em Caxias só e outra em Porto Alegre, no estado inteiro. E eu disse, olha, uma oportunidade. E aí eu fui a fundo, né? Fui pesquisar, tanto que eu fui fazer cursos, né? Não foi só um. E acabei me encontrando muito nessa técnica. Quando você pega uma pessoa que não tem nada ali, que ela está muito frustrada, e você começa a executar, entende que uma simples máquina, um simples pigmento, com o teu conhecimento, tu consegue trazer de volta para ela um aspecto dela ter cabelo, ela se olhar no espelho e se sentir mais contente. Ou seja, já fiz procedimento para pessoas que renovaram o guarda-roupa, saíram jantar num restaurante um pouco melhor com a esposa, porque antes não ia, porque não tirava o boné. E aí então ficava com vergonha, né, de usar uma roupa legal e de boné, e não ia, né, não ia em lugar. E as pessoas começam a mudar esses próprios detalhes, que é um detalhe, mas que muda muito para a pessoa, se sentir mais confiança. Qualidade de vida. Então foi por isso que eu resolvi buscar e me encontrei muito com esse procedimento por conta disso, né, por conta de realmente ver que as pessoas elas têm uma mudança de vida muito grande. Muito bom, é isso aí. Jonathan Lima, um profissional então da micropigmentação. Muito bem. Te deixo aqui com as tuas palavras finais aí. Alguma coisa que a gente não comentou, fica à vontade. Só tomar um golinho. Tranquilo. Muito bom. Então, Glaci, na verdade eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouco, né, sobre essa técnica de micropigmentação, que é um procedimento hoje, tanto para homens quanto para mulheres, e que realmente está ajudando bastante assim, as pessoas a perceber que a calvície, ela não se trata mais de um problema, existem alternativas. Então as pessoas, quando elas falam, um dia tem que inventar a cura para a calvície, talvez a cura para a calvície nunca vai existir, né? Desde que o ser humano é ser humano já existe, né? Pessoas que perdem o cabelo, isso por conta da genética, hormonal, enfim. Mas é importante as pessoas entenderem hoje que a parte de visagismo ela é muito importante. Então se a pessoa não está se gostando, ela vindo até mim, ou enfim, conversando com o profissional, ela consegue entender que de uma forma ou outra a gente consegue ajustar, criar um procedimento legal e mudar a estética dela. Então é muito importante esse espaço. Eu agradeço, né, a TV, agradeço ao Glacir por esse convite, essa oportunidade, porque realmente eu sempre digo, não é vender nada para ninguém, é realmente se propor a saber que aquela pessoa, independente do valor, ela vai se olhar depois e ela vai se sentir melhor, vai se renovar, então isso é bem importante. Então eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos e todo mundo pode contar comigo aí, né? Eu sempre digo, não é só o meu procedimento. Tem dúvida, vem conversar, daqui a pouco eu ajudo a engatilhar um outro processo que a pessoa vai se sentir bem. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Nancy.